Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Meus prezados irmãos, que acompanham também pelas redes sociais, como disse, as leituras são diferentes hoje do mundo, porque nós estamos comemorando os 60 anos da catedral de nossa arquidiocese. Celebramos a dedicação de uma igreja. O que é igreja? O que é a nossa organização interna de igreja? Jesus quis ou não instituir uma igreja? Há um teólogo, na teologia se discute muitas coisas, um teólogo que não é reconhecido por nós, ele teria dito que Jesus anunciou o reino de Deus e o que veio foi a igreja, como se a igreja não fosse querida por Jesus. Mas nós discordamos. O próprio Evangelho de hoje nos diz que eu, Pedro, tu és pedra, e sobre ti construirei a minha igreja. Igreja, do grego eclésia. Eclésia significa convocação, assembleia. Deus convocou um povo, instituiu esta convocação, esta assembleia, que nós fazemos parte há 2000 anos. Só que essa eclésia, esta igreja, embora nascida em Cristo, ela é prefigurada desde os primórdios na vida de Israel. Para que nós possamos entender a igreja de Cristo e o que nós somos hoje, é necessário voltar no tempo, e o Antigo Testamento traz elementos extraordinários. Tem gente hoje que não gosta de ler o Antigo Testamento, mas é ali que nós trazemos fundamento para a nossa fé. O primeiro a ser convocado por Deus, eclésia, é Abraão. Abraão, o primeiro ser vivente na Bíblia que nós temos conhecimento, que entra em contato com Deus. Abraão era politeísta, adorava outros deuses, e de repente ele se encontra com Deus, Deus vem ao seu encontro, ele se converte de tal maneira, e ele larga tudo para seguir esse Deus, embora nunca o tenha visto. Foi tamanha a fé de Abraão, a ponto de querer sacrificar o seu próprio filho Isaque, em nome deste Deus. Daí nasce a religião, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Abraão, que depois virou Abraão, viveu 1850 anos antes de Cristo. E assim era a forma de cultuar a Deus. Eles tinham uma pedra, numa pedra faziam um sacrifício de um animal qualquer.
até que foi se desenvolvendo o povo. 600 anos depois de Abraão, surge a figura de Moisés. Moisés tem um papel de libertar o povo de Israel, e ele recebe, depois que liberta o povo, no monte, ele recebe algo profundamente tocante. Ele recebe as tábuas da lei, os 10 mandamentos cravados na pedra. E esta pedra, ele então carrega até o povo. E ali é o sinal de Deus presente. Moisés então resolve erguer uma tenda para guardar as tábuas da lei. Constrói uma arca da aliança para colocar dentro as tábuas. E somente Moisés podia entrar na tenda. Quando Moisés entrava, a nuvem cobria a tenda, nuvem símbolo do Espírito, cobria a tenda, e Deus ali comunicava com Abraão, com Moisés. O tempo foi se passando e surge o rei de Israel. O segundo rei de Israel, Davi. Davi então resolve construir uma morada, um templo físico e não mais tenda. Mas Davi morre e quem constrói é seu filho Salomão. Salomão então é o primeiro a erguer paredes para guardar ali as tábuas da lei, a arca da aliança. É o chamado Templo de Jerusalém. Templo de Salomão, na verdade. Templo de Salomão, que foi construído aqui em São Paulo. Davi, Salomão teve aqui, entendeu? Na verdade, eu nunca fui no Templo de Salomão construído aqui no Brasil, mas ele, segundo dizem eles, construído segundo as medidas bíblicas, mas não segue a orientação. Como era o Templo de Salomão? Na parte no fundo, lá no fundão, ficavam as mulheres. Mais à frente ficavam os homens. Mais à frente ficavam os sacerdotes. E aqui, como se estivesse no centro dele, no canto, é como se houvesse aqui uma porta e fosse um quartinho. Como aqui nós temos a Capela do Santíssimo. E lá dentro, com um véu na porta, ficava a Arca da Aliança. E somente podia entrar dentro do Santo dos Santos o sumo sacerdote, nem homem, nem mulher. Só o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano lá dentro. E lá então fazia as orações. Quando Jesus Cristo vem à terra e morre, no dia da sua morte, na hora da sua morte, diz o relato bíblico, que o céu se escurece e o véu do templo se rasga, porque ali era o único lugar mais próximo do próximo de Deus. Com Cristo, rasga-se o véu do templo, dizendo que agora todos têm permissão e proximidade, e todos os seus seguidores, batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito, se tornam agora templos vivos, não mais para guardar tábuas de pedra, mas para guardar em si o Espírito Santo de Deus. Nasce a igreja querida por Cristo. O cristianismo, Jesus anunciou o reino, mas é o reino que se faz eclésia, que se faz comunidade. E a partir do batismo, e também ao sermos crismados, nós tornamos-nos sacrário. Sacrário é essa caixinha que está ali dentro, Capela do Santíssimo, a luz vermelha, para dizer, a vela acesa, que ali está Deus, as reservas eucarísticas. E nós, pelo batismo e crisma, nós somos marcados, somos morada do Altíssimo. Deus habita em nós. Tudo começou com Abrão para chegar aqui. Esta é
a igreja querida por Jesus Cristo. Só que esta igreja, ela foi edificada com a base dos apóstolos, a pedra angular, Jesus Cristo. E os apóstolos são aqueles sucessores, os continuadores. A leitura segunda que nós ouvimos diz que todos nós batizados fazemos parte deste edifício, cuja base estão os apóstolos. E não existe igreja de Cristo sem apóstolo. Que na nossa igreja católica, os sucessores dos apóstolos se chamam bispos. Episcopos, mesma coisa. O bispo é então aquele que sucede os apóstolos. E não existe igreja sem bispo. Já no século II, um padre da igreja, Santo Inácio de Antioquia, dizia: não faça nada sem o bispo. Nada. E onde está o bispo, ali está a igreja católica. A primeira vez que aparece esse termo na nossa história. Onde está o bispo, ali está a igreja católica. Nada faça sem o bispo. O bispo é aquele que nos garante essa pertença à apostolicidade, a esse edifício. Assim, meus irmãos, o cristianismo não se resume na parede física. Os templos físicos surgem com a história. No início do cristianismo, os cristãos eram perseguidos. Eles se reuniam em catacumbas ou se reuniam em paroiquia. Paroiquia é o nome grego que nós hoje chamamos de paróquia. Paroiquia significa em torno da casa. Em torno da casa. Então a Dona Maria chamava lá para tomar um chá da tarde, juntava as amiguinhas para poder rezar, fazer o ciclo bíblico, e ali começava a comunidade, era em volta das pessoas, em proximidade. Somente no século IV, com Constantino imperador, que ele dá liberdade de culto aos cristãos, que começam então a se edificar templos. Mas sempre nós tivemos consciência que o templo é um sinal visível do templo maior, que é cada um de nós. E os templos são ornamentados, enfeitados, construídos segundo cada momento, em cada época. E aí nós temos os clássicos, o neoclássico, nós temos os góticos, nós temos as construções barrocas. Em cada época chegamos à modernidade, que por mim é um pouco vazia. Eu sou mais dos antigos, das construções antigas, da arte antiga. Essa arte moderna não é muito mais em linha, não. Mas assim vão sendo construídas, erguendo. Só que o problema é que o povo foi se esquecendo. Eu vou aí na igreja. Por um lado tem sentido. Só que o povo foi delegando a igreja ao espaço físico e à hierarquia. Só que a igreja querida por Cristo é uma igreja carismática, um carisma, onde todo mundo tem o seu papel e sua função. E nós que estamos à frente simplesmente coordenamos, mas nós fazemos parte de um corpo. Já diz São Paulo, um corpo, se o meu pé dói, atinge o meu corpo inteiro. Se é uma dor de dente, atinge o meu corpo inteiro. Se é uma dor de barriga, atinge o meu corpo inteiro. Diz Paulo que o cristianismo é um corpo, a sua dor é a minha dor, a sua necessidade é a minha necessidade. No cristianismo existe essa comunhão. Por isso que o individualismo é uma facada. Não, para falar isso não é facada não. Ixi, falei errado. Ai, misericórdia. Onde eu fui me meter? Ai, Jesus. O individualismo é uma espada cortante na essência, na nossa essência, porque atinge profundamente a nossa essência, o nosso ser.
Porque é do cristianismo ser comunhão, porque nós somos corpo. E quando começa a surgir a indiferença, o egoísmo, estamos ferindo a igreja de Cristo. E quando o outro não me pertence mais, quando eu preocupo mais comigo mesmo, eu não estou participando da igreja de Cristo. Porque a igreja de Cristo é um corpo de todos os batizados. Só que essa igreja foi crescendo com o passar do tempo, e sempre era necessário então um bispo para garantir a pertença e a unidade. Muitas heresias surgiram. O bispo é aquele que então garantia a unidade, e até hoje. Então, como foi se crescendo, era necessário divisões e sempre delegar então um bispo responsável. No caso nosso do Brasil, começamos a 1500 com a colonização, vieram os jesuítas, temos aqui Anchieta, próximo de nós, temos aqui o santuário aqui de Nossa Senhora do Rosário, um dos grandes também antigos, ou seja, a prensa religiosa já foi desde o início. E era só o bispo da Bahia que coordenava, que era responsável pelo Brasil inteiro existente na época. Foi se desenvolvendo, capitanias hereditárias, surgiu o Estado do Espírito Santo. O Estado do Espírito Santo, até o ano de 1908, o bispo responsável era o bispo de Niterói, no Rio de Janeiro. O bispo de Niterói cuidava lá daquela região fluminense até o Espírito Santo todo. Somente em 1908, então desmembrou, colocou-se um bispo para o Espírito Santo todo, e Niterói virou arquidiocese. E até o ano de 1958, você estava lá nessa época, né? Você participava da igreja. Foi no ano de 1958 que então foi desmembrado o Espírito Santo em 3. Cachoeiro de Itapemirim tem o seu bispo, São Mateus tem o seu bispo, e Vitória se torna arquidiocese com o seu bispo, porque dela saíram 2 dioceses. E assim surge então a porção de nossa arquidiocese. A arquidiocese de Vitória do Espírito Santo, ela compreende hoje 15 municípios dos 78 existentes no estado do Espírito Santo. A Grande Vitória, o seu limite, Anchieta, Iriri, para cá, Afonso Cláudio, Brejetuba, para cá, e até Fundão, para cá. Esse é o limite onde o bispo Dom Luiz, ele é responsável. Nós, padres, aqui formamos 86 paróquias com 1028 comunidades. Nesses 15 municípios temos 1028 igrejas, templos. Mas não se resume no templo físico. Nesse território somos 1.800.000 pessoas, católicos ou não, nesse território que o bispo é responsável. Foi há 60 anos que a igreja catedral, que era uma comunidade, já há 270 anos, catedral era uma igrejinha, era uma comunidade, só que há 60 anos ela foi elevada a título de catedral. Por isso então destruiu-se o que ela tinha e edificou aquela belíssima igreja que nós temos. História, virei, baixou a aula de história aqui agora, né? O que isso tem a ver conosco? Meus irmãos, todos nós somos igreja. Temos que entender isso. Sim, temos a hierarquia, mas não se resume a nós. É triste ver aquela pessoa, padre, tu estava doente, ninguém foi me visitar, ninguém da igreja foi me visitar. Minha mãe morreu e ninguém foi lá enterrar minha mãe, ninguém da igreja esteve lá presente. Ninguém, como se a igreja fosse somente nós. Tudo que você fizer em nome da fé, quando você chegar e diz, olha, eu estou aqui em nome da igreja de Cristo. Se você for visitar alguém doente da sua família ou conhecido, eu estou aqui em nome da igreja de Cristo.
Se você for consolar alguém que dói, que sofre, eu estou aqui em nome da igreja de Cristo. Por favor, não jogue nos ombros da hierarquia aquilo que compete a nós. A hierarquia nada mais é que está a serviço para que a comunidade, a igreja cresça. Nós somos igreja. Um escândalo da igreja não é só escândalo de um padre pedófilo. Um corrupto escandaliza a igreja. O escândalo não basta, não toca somente a nós, sacerdotes, porque todos nós somos igrejas. E devemos ter essa consciência de que nós estamos juntos. Não coloque nos ombros nossos o que nós não conseguimos carregar. Nós estamos aqui como direção e apoiado ao bispo, buscando essa unidade, mas que cada um no seu mundo, no seu trabalho, você lá onde trabalha, onde vive, você deve ser igreja de Cristo, corpo que pertence, que se preocupa. Não tenha vergonha e medo de mostrar a sua fé, de demonstrar a sua fé, de dizer que você é essa igreja que está unida aos apóstolos e que nós temos muito orgulho como católicos de participar desta unidade, nos seus ritos, em suas celebrações. O que nós fazemos aqui, gente, as orações que o padre faz, assim por diante, são milenares. Milenares. As vestimentas, tudo, a liturgia é milenar. E nós temos a alegria de participar, de preservar tudo isso e fazer com que essa igreja seja uma igreja viva cada vez mais. Ao celebrarmos então esses 60 anos de nossa arquidiocese, estamos celebrando a nossa história. Que nessa semana você aprenda a ser um pouco mais igreja e que você é templo. Está triste? Entra dentro de você. Está cansado, tal que seja, alegre, quer orar? Entra, diz Jesus. Quando quiseres orar, entra no teu quarto, fecha a porta e ora em teu Pai ao segredo. Ou seja, entra no teu quarto, entrar dentro de si, porque Deus, misericórdia, não está fora de você, Deus está dentro, lá dentro. Se você é batizado e crismado, se você não é batizado nem crismado, sinto muito, você pode participar, se não é o templo de Deus. Um muçulmano não batizado em Cristo não é templo de Deus. Um budista não é templo de Deus. Ele ali pode cultuar a Deus, mas não é morada. O templo dentro de nós está pela graça de Cristo. É Ele que nos salva e que vem morar dentro de nós. Sim, viemos à igreja, é bom vir na capela, é bom no Santíssimo. É um lugar, Ele está ali nas reservas eucarísticas, mas muito mais dentro de nós. E meus irmãos, nós ao comungarmos daqui a pouco, já comungamos da palavra, ao comungarmos da Eucaristia, olha só, gente, Moisés construiu uma tenda para colocar pedra. Jerusalém, o templo de Salomão, para colocar pedra. Jesus construiu-nos para guardar o Cristo. Não existe momento mais sagrado da palavra sendo comungada e o Cristo hóstia entrando na tua boca. Por isso a igreja diz: eu não sou digno de que entres em minha pobre morada, mas Ele habita dentro de nós. Quando quiser falar com Deus, se eu quiser falar com Deus, entra no teu silêncio, ora ao teu Pai em segredo, que lá estará. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,